Gente, você que está entrando na live, seja bem-vindo. Esse é o projeto Parceiros no Reino. Essa noite nós vamos estar com um amigo, o reverendo Paulo Foltran, da Igreja Presbiteriana de Carazinho. Temos caminhado já há alguns anos juntos. E nessa noite, vamos ter alguns minutos aí, né, junto com você, para que a gente possa ser edificado em Cristo. Então, você que abriu o seu lar, abriu a sua casa para nos receber nessa noite, meu desejo é que o Espírito Santo esteja abençoando você, esteja guardando o seu coração, aquecendo a sua vida. Paulo, dentro daquilo que a gente conversou hoje, né? Então, se apresenta para o pessoal. Tem pessoas que talvez não conheçam você, então fala quem você é, casado, filhos, igreja, desafios, trabalhos, enfim, uma apresentação sua. Ok, o meu grande abraço aí para aqueles que estão participando conosco. O Rodrigo já me conhece já há alguns anos. Eu sou Paulo Foltran Colorque, né? O último nome deu, o pessoal esquece um pouco porque é meio complicado. Sou natural lá de Ponta Grossa, no Paraná, pertinho ali de Curitiba, uns 100 quilômetros de Curitiba. E estou aqui no Rio Grande do Sul há 15 anos. Ano que vem eu completo 16 anos de Rio Grande do Sul. Agora, dia 6 de janeiro desse ano, eu completei 15 anos de Rio Grande do Sul. Vim para cá como missionário, com a missão, enfim, com o desafio de plantar a igreja presbiteriana aqui em Carazinho. Cheguei aqui em 2005, com esse objetivo de semear o evangelho e plantar uma igreja. Com a graça e a misericórdia de Deus nos guiando, como você sabe, não é, Rodrigo? Acabamos efetivando esse projeto, a gente plantou a igreja, organizamos a igreja em 2013, também em 2013 terminamos a construção do nosso templo e temos labutado aqui no norte do estado, com todas as forças para levantarmos discípulos, para pregarmos o evangelho, para, enfim, temos uma igreja pulsante aqui no norte do estado. Ok, Rodrigo? Eu tenho dois filhos, o Davi e o Daniel. O Davi tem 8 anos, o Daniel tem 5. E sou casado com a Laís. A Laís é natural de Chapecó, Santa Catarina. Passou a vida em Chapecó, contudo, preciso lembrar que nasceu em Erechim, aqui no Rio Grande do Sul. Então, na verdade, o Davi nasceu em Carazinho, o Daniel nasceu em Passo Fundo, a Laís é nascida em Erechim, eu sou o único paranaense da jogada aqui. E a Laís é fisioterapeuta, ela trabalha como fisioterapeuta aqui em Carazinho já há alguns anos, e a nossa família toda está aí totalmente embrenhada aí nessa causa de anunciar o evangelho aqui no Rio Grande do Sul. Ok, brother? E a cidade de Carazinho, você já compartilhou antes que é uma cidade em torno de 70 mil, 60 mil habitantes, né? Qual o desafio... 62 mil habitantes. 62. Qual o desafio 60... maior da igreja, da sua igreja, a igreja presbiteriana no caso, né? Mas do evangelho aí na cidade? Como é que você vê isso? Olha, o nosso maior desafio, eu diria, é fazer discípulos e consolidá-los. Fazer discípulos e consolidá-los. Essa consolidação acontecendo, vejo eu que nessa caminhada já de alguns anos, tanto de teoria como de prática, a gente percebe que o discípulo consolidando, ele multiplica. E essa é a nossa visão aqui na cidade. Como você sabe, Rodrigo, nós trabalhamos com grupos pequenos, com células nas casas, onde a gente tem percebido aí, nos últimos anos, com essa iniciativa de fortíssima mobilização do leigo. Eu creio que essa é uma das grandes questões para a Igreja Presbiteriana aqui no Sul, a mobilização do leigo. Nós temos percebido que por meio dessa caminhada da igreja nas casas, do trabalho sendo puxado, dirigido pelos leigos, o quanto a nossa missiologia, a nossa ação missiológica aqui na cidade, ela tem sido mais impactante. Então, esse é o nosso desafio, e a gente trabalha nesse contexto, né, com o objetivo de usar fortemente o trabalho dos leigos, enfim, discipulando pessoas, consolidando elas, e com o sonho, a visão de que esses que estão sendo formados
também venham a ter uma fé multiplicadora por meio dos grupos pequenos, das células, com o avançar da carruagem. Okay? Tem mais uma pergunta, então. Vamos lá. Nós agora recentemente vivemos, né, a criação de um novo concílio, né, fomos parceiros nos concílios da nossa igreja para conseguir a formação desse novo presbitério, Presbitério Gaúcho, né, que é algo novo, tem 3 anos. Né? Você faz parte de um grupo seleto de pastores, eu diria, que também plantou uma comunidade, plantou uma igreja, hoje pastoreia uma comunidade. Você consegue ter mais ou menos noção, durante o seu dia a dia, né, de que Deus tem usado a sua vida para escrever história no Rio Grande do Sul, né, porque é tudo novo. Não existia igreja presbiteriana de Carazinho, agora existe. Nós temos junto, tanto a igreja de Carazinho quanto a igreja de Pelotas, o grande desafio de consolidar esse novo presbitério, que também é algo novo. Talvez, em extensão de terra, é o maior presbitério do Rio Grande do Sul. Você já, não sei se, a pergunta é se você tem noção desse peso de estar escrevendo história nesse momento. Entendeu? Olha, eu me sinto, com toda a sinceridade, meu amigo, e as pessoas que estão nos ouvindo aqui, eu me sinto muito honrado mesmo de participar dessa história, tendo em vista, sinceramente falando, as minhas grandiosas limitações. Eu tenho visto essa história realmente estar sendo escrita e me alegra muito o fato de que Deus escolheu a gente para escrever essa história. Eu, por exemplo, ver uma igreja nascendo, anos depois a gente ver o presbitério nascendo, e a gente vê hoje o presbitério, com a graça de Deus, indo bem, dando os passos que tem que dar. Isso gera em mim uma gratidão muito grande. E com isso eu quero dizer o seguinte, que os desafios que surgem, Rodrigo, os nossos ouvintes hoje, os nossos desafios que surgem, aqueles que parecem muitas vezes grandiosos ou tão maiores do que nós, eles têm que ser a alavanca aí de impulso para a gente avançar e conquistar terrenos que a gente, quem sabe, achou que jamais conquistaria. É a vivência pela fé, não é verdade? Deus usa gente pequena como nós para fazer essas coisas bonitas. E eu realmente me alegro muito de participar nisso e quero ver mais gente dando passos assim, passos corajosos, passos ousados, que, enfim, a gente percebe que Deus, ele convida a gente para dar. Então é com muita alegria que eu estou escrevendo essa história junto com você. Amém. Já que você falou da fé, de caminhar pela fé, né? Você pode trazer aquela palavra que Deus colocou no seu coração para estar edificando a nossa vida hoje? Ok, eu estou com a Bíblia aberta aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. É apenas um verso que vocês já conhecem, mas eu acho que é um verso que ele é muito importante para os nossos dias, muito contextual. Quer ver? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Destaco a parte A do versículo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Bem, Rodrigo, é um tempo de grandiosa ansiedade que nós estamos vivendo, não é verdade? Nós temos visto pessoas muito ansiosas, pessoas vivenciando uma alta dose de medo, tendo em vista o quadro que nós estamos vendo do mundo, aí em Pelotas, aqui em Carazinho, no nosso estado, como falei agora há pouco, o lockdown chegando aqui em Carazinho, e não é somente o medo, você sabe disso, Rodrigo, não é somente o medo por causa da saúde, as pessoas estão com medo por causa da saúde, tenho visto pessoas com medo da morte, inclusive pessoas que professaram a fé cristã com muito medo da morte, mas também vem nesse bojo o medo a respeito do futuro por causa das finanças, por causa do dinheiro, e com isso nós estamos percebendo altíssimas doses de ansiedade se manifestando na vida das pessoas.
Então, perceba, nós estamos lidando com uma pandemia, com um quadro grave, com um provável colapso da economia, do sistema hospitalar e etc. Mas também agora, meu amigo, temos que pensar nas coisas da nossa interioridade, do nosso coração. Porque você cair num processo de ansiedade e ser vencido por ele é um problema tão grave quanto esses outros que eu alistei aqui agora. E eu vejo que o apóstolo Paulo está nos ensinando a lidar com isso. Você vai lembrar que é bem provável que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele estava preso em Roma, né, com as coisas não muito claras para a sua vida, e isso de fato nos faz pensar sobre a ansiedade. A palavra ansiedade na língua grega é meriminal. Essa palavra tem também o sentido de preocupação. O que é a ansiedade, então? É uma preocupação extrema, é a preocupação com o amanhã. Resumindo, Rodrigo, a gente quando está demasiadamente ansioso, a gente está sofrendo antecipadamente. Estamos sofrendo antecipadamente. Muitas vezes as coisas nem vão acontecer conforme a nossa projeção negativa, mas a gente já está sofrendo por isso. E eu lembro, meu amigo, que um tempo atrás eu li um livro do John MacArthur, o livro até editado pela Cultura Cristã, editora da nossa igreja presbiteriana, Abaixo a Ansiedade. E a tese que ele levanta nesse livro, no primeiro capítulo, e eu concordo com ele, porque é aquilo que a gente vê no panorama bíblico, é o seguinte: a escalada da ansiedade, ela pode se tornar em algo pecaminoso na nossa vida. Então, estou levantando aqui que nós poderemos lidar daqui a pouco com um problema tão sério quanto aqueles que foram alistados aqui no começo da nossa conversa. Mas daí você pega aqui a Bíblia e vê Paulo dizendo, com palavras tão lindas, né, o remédio básico para isso. E não tem muito mistério não, viu, Rodrigo? É algo prático. Não andeis ansiosos de coisa alguma, como disse, a tradução de ansiosos poderia ser não andeis preocupados de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica. A chave para vencer é a conexão com Jesus. A chave para vencer é uma conexão viva com o Deus vivo. A chave para superar esses momentos é uma reta conexão com aquele que nos chamou. Esse é o conselho de Paulo, do apóstolo Paulo, para a igreja de Filipos. Quando ele diz, não fiquem preocupados, logo em seguida ele aponta o caminho. Mergulhem na vida de oração. Estabeleçam uma conexão viva com o Salvador, que vocês vencerão essas etapas. Eu também lembro, Rodrigo, que alguns dias atrás eu estava numa viagem, mais para o norte aqui do estado ainda, perto de Santa Catarina, parei num posto e acabei comprando um livro do Augusto Cury. Confesso que não sou um leitor desse autor, né, que trata de coisas da psicanálise, psiquiatria, etc., mas a tese dele daquele livro, que eu dei uma folhada rápida enquanto viajava, a tese dele é que o mal do século não pode ser agora categorizado como a depressão, mas o mal do século pode ser, sim, categorizado como a ansiedade. Por quê? Porque as pessoas estão extremamente preocupadas. E preocupadas, sofrendo antecipadamente, a qualidade de vida cai lá embaixo. Como eu falei, citando um autor conhecido agora há pouco, John MacArthur, a gente daí pode dizer o seguinte: além da qualidade de vida cair lá embaixo, por causa da ansiedade, do sofrer antecipadamente, nós temos uma questão para resolver com Deus. É simples, Rodrigo. Por que temos uma questão a resolver com Deus? Porque se ansiedade é preocupação antecipada, isso significa que nós temos um problema de fé. Nós temos um problema de fé. E por isso que diante de Deus a ansiedade é algo que leva a uma escalada pecaminosa, algo equivocado, algo que precisa de conserto. Porque é simplesmente uma disposição do coração aonde não se confia a respeito do amanhã. Por isso que a gente tem que resolver o problema da ansiedade aos pés do nosso Salvador e que Ele nos ajude a isso. O caminho é a conexão, o caminho é a vida de oração.
caminho é a vida de piedade, o caminho é a intercessão. Mais do que nunca, eu acredito que a igreja agora, nesses dias que vivemos, é chamada para a intercessão. É interessante, Paulo, que quando o Paulo da Bíblia, né, fala para a gente não andar ansioso, ele já está prevendo que nós vamos andar ansiosos. Ou seja, faz parte da nossa natureza não andar ansioso com as coisas, né? E quando ele coloca a nossa busca, a nossa cura, o remédio, como você colocou, né, para a ansiedade em Deus, ele já está nos encaminhando, dizendo, olha, em vocês não vão conseguir ficar tranquilos, porque faz parte da natureza de vocês serem ansiosos, andarem preocupados, viverem o dia de amanhã em vez de viverem o dia de hoje. Então busquem em Deus esse descanso, busquem em Deus essa sabedoria. E diante até dessa colocação, eu queria te fazer uma pergunta dentro da sua palavra, né? Se a gente sabe, se a gente como cristão, né, nós sabemos que a gente deveria orar para não andar ansioso, por que você acha que a igreja brasileira, né, comparando a igrejas como a igreja coreana, por exemplo, igrejas que oram muito, que se debruçam muito na oração, por que a gente gasta tão pouco tempo em oração? Né? Não sei se é a realidade em Carazinho, mas às vezes aqui também em Pelotas tem aquele momento no culto, vamos fazer uma oração silenciosa. Cara, contou mais do que 30 segundos, fica um clima estranho na igreja, né? O pessoal não fica ansioso, usando a palavra, fica ansioso para que alguém ore, né? Mas as orações não passam de minutos. A gente não gasta horas na presença de Deus como Jesus gastava horas, né? Por que você acha que o brasileiro ensina a gente, o gaúcho aqui, a gente investe tão pouco tempo em oração? Olha, você citou ali algo da cultura oriental, né? Você citou, por exemplo, os coreanos. Como disse, posso levantar aqui algumas questões para a gente pensar rapidamente, né? Primeiro, eu digo essa questão cultural, na questão, na cultura oriental, essa questão que envolve a quietude, a solitude, são questões que a gente percebe nos autores espirituais, eles trabalham sobre isso. O Foster, por exemplo, na celebração da disciplina, aquele clássico da vida espiritual, ele fala sobre essas disciplinas espirituais, quietude, solitude. Nós temos dificuldade com isso devido à nossa agitação latina, à nossa postura muitas vezes extravagante, e nós percebemos que os orientais, por meio da sua cultura, sua bagagem cultural, reagem de maneira diferente. Há digamos, um poder de concentração maior familiaridade com a solitude, com a quietude, e também por causa da disciplina oriental. Esse é um aspecto que eu particularmente admiro muito. Admiro muito. Disciplina na vida espiritual, Rodrigo, é tudo. E eu, quando vejo esses caras altamente disciplinados, nas madrugadas, orando, conseguindo entrar nesse regime com certa naturalidade, isso me impressiona, isso me choca, entre aspas, me causa uma inveja santa, porque a gente nota isso na cultura oriental. Quando a gente olha, por exemplo, para a história da igreja, você vê aqueles homens que foram para o deserto, ali a partir do século II, século III, chamados pais do deserto, que viviam, por exemplo, no Egito, na Síria, na Palestina. Muitos deles também cultivavam essa solitude, essa quietude, mas nós, a gente, na cultura do nosso tempo, a gente tem dificuldade de lidar, como você falou, com o silêncio, com a quietude, ou com a solitude, que é diferente no linguajar espiritual. Solitude é diferente de solidão. Solidão está mais associada a um processo de sofrimento. Solitude é o teu desejo de estar sozinho para estar com Deus. Mas eu percebo que no meio de tudo que acontece agora, Deus nos empurra na direção dessas práticas. E quem sabe seja o momento, por meio desse problema que se instalou no mundo, e tão vivo agora aqui no nosso país, seja o momento agora da gente desenvolver essas disciplinas, separar mais tempo, aprender a lidar com essa solitude, estando um pouco afastado das pessoas, concentrar mais tempo, disciplinar mais a vida espiritual. E é importante dizer o seguinte: quando Deus chama a gente para isso, a gente tem que obedecer, Rodrigo. Eu lembro que, alguns anos atrás, um livro que me impactou muito, talvez você já leu também, O Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd-Jones,
E ele disse uma coisa que me marcou profundamente ali naquele livro. Ele disse o seguinte: olha, quando você sentir o chamado para orar e aquilo começar a pulsar na sua mente e você sente que é um chamado, olha, se é 2 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, vá orar, porque é o Espírito de Deus chamando você para isso. A gente tem que ter essa sensibilidade. Você precisa aprender mais sobre isso, eu preciso aprender mais sobre isso, a igreja no Rio Grande do Sul precisa aprender mais sobre isso para superar as barreiras tão grandiosas que estão no nosso caminho. Tem um pastor que você o conhece, que é o reverendo Osias, meu sogro, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito e acabei adquirindo ela no meu ministério, que a gente tem que cuidar do óbvio, porque a gente sempre acaba errando no óbvio, né? E eu vejo que a igreja esquece disso. É simples, o processo cristão provém de uma vida dedicada ao estudo da palavra e à oração, né? Às vezes a gente quer muitas coisas místicas, quer muito inventar a roda, como eu digo, né? E acaba não gastando, não investindo tempo em estudar a palavra do Senhor, em orar mais tempo, né? E assim a gente teria o nosso coração mais tranquilo. Um outro momento, Paulo, que a gente tem na live sempre, que a gente faz aqui sempre na nossa comunidade, é estar orando pelos pastores e pelas igrejas que vêm e que são parceiras. O nome do projeto é Parceiros no Reino, porque são pessoas que estão caminhando com a Igreja Presbiteriana de Pelotas e que ou estão plantando igrejas no Rio Grande do Sul e por isso são parceiras também da mesma missão, né? Então, toda quinta-feira, por exemplo, o nosso Ministério de Intercessão ora por todos os parceiros da Igreja Presbiteriana de Pelotas. Então, toda quinta-feira, a Igreja Presbiteriana de Pelotas está orando pela sua vida, está orando pela Igreja de Carazinho, pelo avançado ministério, né? E eu queria que a gente fizesse isso agora de forma prática. Você orar agora pela Igreja de Pelotas, depois eu orar pela Igreja de Carazinho também. Pode ser? Ok, tranquilo. Vamos orar então? Você ora, depois vamos lá. Certo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse momento. Em nome de Jesus, eu quero levantar aqui a minha oração pela Igreja de Pelotas, pelo pastor Rodrigo, meu amigo, sua família, todo esse povo amado que vive aí em Pelotas, essa igreja que caminha com a gente com tanta alegria. Eu quero interceder por toda essa igreja e quero pedir que o Senhor esteja sustentando essa igreja. Quero pedir que o Senhor esteja suprindo todas as necessidades desse povo aí em Pelotas, as necessidades físicas, as necessidades materiais, psicológicas, as necessidades espirituais, que são as nossas maiores, que o Senhor esteja abençoando, guiando pelo bom caminho, ajudando esse povo a estar no caminho da oração, da palavra, e que o Senhor faça coisas bonitas e tremendas através dessa igreja, meu Deus, aí em Pelotas. Abençoa o Rodrigo na condução dos trabalhos, que ele tenha a sabedoria do Senhor para realizar esses trabalhos e que o Senhor, meu Deus, mediante a ação bonita, transformadora, consoladora e poderosa do Espírito Santo, esteja se manifestando nessa igreja. Oramos, meu Deus, agradecidos também pela comunhão que temos em Jesus e pedimos que o Senhor nos ajude a semearmos o Evangelho com perseverança, com coragem e com ânimo aqui no Rio Grande do Sul. Todas as coisas nós colocamos nas tuas mãos. Mais uma vez eu oro e intercedo pela Igreja de Pelotas, pedindo que o Senhor cubra esta comunidade de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Assim colocamos tudo, meu Deus, meu Pai, meu Senhor, nas tuas mãos, crendo e orando na mediação do nome do Salvador Jesus. Amém. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela vida do pastor Paulo, um amigo tão querido e especial na nossa vida. Guarda o coração dele, que o coração dele venha sempre estar fervendo pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, para que possa instruir, Deus, tanto a cidade de Carazinho, quanto, Deus, as suas responsabilidades no Rio Grande do Sul, ser boca do Senhor, palavra do Senhor para as nossas vidas. Então guarda a sua mente, guarda o seu coração, guarda a sua esposa, seus filhos, Pai, em nome de Jesus, dando ânimo, Deus, e alegria a eles para apoiar o pastor nessa caminhada. Quero orar, Deus, pela igreja de Carazinho, Deus, uma igreja parceira nossa, que mesmo ao norte do nosso estado, tão distante daqui de Pelotas, vivemos com um só coração, Deus, em prol do reino de Cristo. Então abençoa, Deus, essa igreja nos seus desafios, que ela seja luzeiro, Deus, sobre essa cidade, que ela seja local de esperança para essa cidade, em nome de Jesus,
Queremos orar, Deus, pela cidade de Carazinho, que vive, Deus, esse momento, Deus, tão complicado, Deus, do Covid. Deus, dá sabedoria, Deus, aos políticos e líderes dessa cidade para abençoar o povo do Senhor, abençoar o povo dessa cidade, Deus, para que esse período, Deus, seja amenizado, Deus, de dor, em nome de Jesus. Quero ainda, Deus, orar por cada família, Deus, que esteve conosco nessa live, que abriu a sua casa, abriu o seu lar, para que estivesse, Deus, sendo edificada pelo Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, derrama da Tua graça e da Tua paz, e que nessa noite, Deus, essas palavras que ouviram, Deus, martelem o coração, e aqueles que estão ansiosos, Deus, eu quero pedir ao Senhor, derrama da Tua paz, aquela paz que excede todo entendimento, para que tenham, Deus, nessa noite, noite tranquila de sono. Muito obrigado por tudo, é no nome de Jesus que eu oro, Senhor. Amém. Amém. Paulo, últimas palavras para o povo aí, se despede do povo. Ok, meu forte abraço aí para todos. Creio que esse período que a gente está vivendo logo passa. O Senhor Deus tem o controle absoluto do universo, da sua vida, da minha vida, da sua família, da sua despensa. O Senhor Deus tem o controle absoluto de tudo. E agora aí, dentro dessa deixa daquilo que nós comentamos e falamos aqui, né, Rodrigo? O que nos cabe é tomar bastante a vitamina BO, cara. Que é a vitamina BO? Bíblia e oração. Esse é o caminho e é por meio dessa prática que a gente vai ficar de pé, que você, meu irmão, minha irmã, vai ficar de pé, vai superar esse momento e vai poder dizer, se você fizer as coisas certas após tudo isso passar, como eu cresci, como eu aprendi a viver mais pela fé, como eu aprendi a confiar mais na providência divina, como eu melhorei como servo ou como serva de Jesus. Que você aproveite esse momento, porque depois de tudo isso você vai poder dizer essas palavras. Que Deus te abençoe, Rodrigo, você também. Que Jesus te conduza aí no trabalho bonito que você está desenvolvendo. Meu forte abraço para todos. Amém. Muito obrigado, Paulo, pela sua presença. Muito obrigado por você que esteve conosco assistindo. Quero te deixar alguns recados. O primeiro recado é que logo após esse vídeo ser encerrado, o Ministério de Mídia já vai trabalhar ele e subir para a nossa página no YouTube. Então, se você não pôde assistir ele na íntegra, logo, logo ele vai estar no YouTube. Ou se você quiser passar para alguém, achar que a palavra é pertinente nesses dias, espalhe, pulverize essa mensagem de Cristo. Você pode acessar na página da Igreja Presbiteriana de Pelotas ali no YouTube, tá bom? Na próxima semana nós vamos ter mais uma semana ainda de parceiros no reino. Na quarta-feira vai estar o reverendo Osias Correia, pastor da Igreja Presbiteriana Central de Porto Alegre. Na próxima sexta-feira vai estar o reverendo Daniel, pastor da Igreja Presbiteriana de Canoas. E eu quero aqui convidar você para estar conosco todos os dias da próxima semana. Tem live de oração, tem parceiros no reino, para que você possa estar sendo edificado. É um canal virtual, mas é de bênção e edificação real para a sua vida. Quero cumprimentar também, aproveitar que a gente está encerrando aqui, o reverendo Dene, que estava assistindo, o reverendo Osias, que estava assistindo, o presbítero Wilson, de Sapiranga, que estava assistindo. Deus abençoe a vida de vocês, guarde a família de vocês. Como eu tenho falado sempre, para encerrar, Deus, Ele é o mesmo ontem e é o mesmo hoje e vai ser para todos sempre. Então tenha fé, tenha esperança, Ele está cuidando da nossa vida. Foi muito bom ter você comigo, muito bom ter o Paulo conosco aqui também. Que Deus tenha abençoado a sua vida. Até a próxima, viu? Nos laços do amor do crucificado. Deus te abençoe, viu? Tchau, tchau, Paulo. Abraço.